Eletrônicos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bem, pessoal, hoje eu vim mostrar como funcionam alguns componentes mais usados na eletrônica, tá bom? E o primeiro dele vai ser o capacitor, tá bom? Bem, gente, o capacitor, ele funciona da seguinte forma. Você alimenta ele com uma tensão aqui nos dois terminais, tá? De acordo com o que mostra nele, tá? O que ele vai fazer? Ele vai carregar, tá? Ele vai carregar mais ou menos rápido. Daí ele vai descarregar tudo de uma só vez, tá bom? O capacitor também ele é bem usado, muito em som automotivo, tá bom? Quando a fonte não é forte, daí quando tem aquela pancada que é o alto do som, da música, o capacitor é quem aguenta, entendeu? Porque senão a fonte cai, desliga e acontece isso. Daí existem vários tipos de capacitor, tá bom? Existe esse tipo aqui que eu tô segurando na mão, tá? Existe o cerâmico, que é o mais forte, tá? E vários outros como componentes que existem em placas de celular, de coisas mais modernas, tá bom? Alguns são capacitores, tá? Passando desse, vamos para outro que também parece bastante com ele, que é esse carinha aqui, tá bom? Bem, ele é muito usado em motores DC, tá bom? Ele funciona mais ou menos como um capacitor, tá? Só que ele meio que se controla para quando vê que puxou energia, ele expulsa essa energia, tá bom? Ele funciona como um capacitor, tá? Ele é muito encontrado em placas de rádio antigo, entendeu? Encontra muito desses placas de rádio antigo. Passando desse, vamos para outro que se chama resistor, tá bom? Bem, gente, basicamente para que serve um resistor? Ele funciona da seguinte forma: ele abaixa a tensão, tá bom? Ele controla um pouco a tensão e abaixa, tá bom? Ele também é muito usado em esse outro componente aqui chamado LED, tá bom? Eles dois, a maioria das vezes, o LED é ligado nele, entendeu? Quase todas as vezes, só não quando a tensão é muito baixa, tá bom? Ele é ligado em um dos terminais do LED, tá bom? Dessa perninha, tá? Tanto faz. Quando ele é ligado, ele abaixa a tensão, tá? Impedindo que o LED queima, tá bom? Bem, então agora vamos falar sobre o LED, né? Que basicamente o LED, muita gente consegue conhecer ele somente por acender, mas não. Ele tem outra função, tá bom? Muita gente se pergunta por que ele não chama lâmpada, luz. Bem, pessoal, o LED, ele nada mais é que um diodo, tá bom? Que eu também vou falar um pouco daqui a pouco, tá? Ele funciona da seguinte forma: em um dos terminais ele entra a energia e sai. Daí com isso ele vai acender, tá bom? Mas se você conectar do outro terminal e sair aqui, ele não vai acender, tá bom? Mas só funciona com a ligação direta, tá bom? Diretamente na fonte ou com outros componentes, tá bom? Mas ele é um diodo, tá bom? Passando desse para outro, vamos para esse CI aqui, tá bom? Bem, pessoal, ele é um CI que controla, ele é tipo como fosse um controlador, um chip controlador, que às vezes controla a tensão, controla informações, controla várias coisas, tá bom? É muito utilizado também em rádios antigos, tá? Equipamento de rádio ou em receptores um pouco mais antigos, tá bom? Passando desse para outro, vamos para o diodo, tá bom? Bem, pessoal, como funciona o diodo? Tá? Ele é praticamente um LED, tá bom? Só que o LED, ele é um diodo emissor de luz, tá? Daí o que acontece? Entra uma tensão aqui, tá? Claro que tem outros maiores, tá? Isso aqui é bem pequeno, porque eu não tô tendo muito grande. Ele entra aqui
e sai por uma ponta, normal, tipo como fosse um jumper. Mas se caso você colocar na direção contrária, ele não vai sair energia. Ele entra, mas não sai. Entendeu? Tem até essa faixinha aqui branca que identifica, tá bom? Polaridade desse carinha, tá bom? Passando desse, vamos para outro que é o transformador, tá bom, pessoal? Bem, como funciona basicamente o transformador? Como o próprio nome já diz, tá? Ele funciona da seguinte forma: ele entra uma tensão aqui e sai outra mais baixa ou mais alta, de acordo com o que você deseja, tá bom? Tem desse tipo aqui de transformador, tá? Que é o mais comum que a gente acha. E tem outro aqui que é meio monstro, que é esse daqui, tá bom? Que esse daqui, o negócio já é outro, tá bom? Bem, esse aqui é um flyback, tá bom? Ele também pode ser chamado de flyback, o outro amarelinho, tá? Mas só que esse daqui, ele é de alta tensão, tá? Você tem várias formas de ligar ele, tá? Você pode criar uma bobina aqui, tá bom? Enrolado de fios. Daí você pode ligar um componente chamado transistor aqui, tá bom? Junto com um resistor para abaixar a tensão. Daí vai criar uma alta frequência nesse ferrite, que aqui dentro vai gerenciar. Aqui tem várias bobinas, tá bom? E uma bobina perto da outra, né? Você já sabe que vai energia, tá bom? E ele vai sair uma alta voltagem daqui de dentro, tá bom? Desse outro terminal aqui, tá? E tem outra forma de ligar também, que é com reator de lâmpada neon, tá bom? Tanto com a que a gente tem na nossa casa, tá bom? Aquela de vidro transparente. Transparente não, branca, né? Quanto com reatores de lâmpadas mais fortes, mais grandes e outros tipos de lâmpada, tá bom? Passando desse transformador, também existe outro chamado toroide, tá bom? Esse transformadorzinho aqui, tá bom? Ele transforma basicamente como os outros, tá? Esse aqui foi eu que fiz. Mas você encontra bastante desses, na maioria entre sons, tá? Entre aparelho de rádio antigo e máquinas de solda, tá bom? Daí, vamos para outro componente chamado transistor, tá bom, pessoal? Bem, o transistor, ele foi meio que uma revolução na eletrônica, tá bom? Que antes, esse carinha aqui tinha o tamanho de um farol de carro, tá bom? Mas basicamente o que ele faz? Você coloca um resistor aqui, tá bom? Ele abaixa, tem que trabalhar numa tensão bem baixa, tá? Que é pra não queimar. Daí vai ter a base, tá? Que vai controlar mais ou menos quantas vezes ele vai variar por segundo, tá? Ele funciona bem parecido com um interruptor, mas só que um interruptor eletrônico, tá bom? Não como vocês estão pensando. Mas é o seguinte, você coloca uma certa tensão aqui, daí ele vai identificar essa tensão e vai ligar e desligar, gerando, se você colocar numa bobina, uma alta frequência, tá bom? Que é esse carinha aqui, só que não é esse, tá bom? É um bem maior, mais forte. Você liga aqui junto com o resistor, tá? Que vai conseguir ligar esse transformador, tá bom? Passando desse, vamos para a bateria, tá bom? Que é um componente que a gente não usa muito, tá? Na eletrônica, mas assim, não pode deixar faltar também o transformador. Daí, a bateria funciona da seguinte maneira: você coloca energia aqui nos dois terminais, espera um tempo ela carregar, entendeu? Espera bastante tempo ela carregar. Daí, você vai ter essa energia armazenada aqui, tá bom? O tempo que você quiser, tá? Tempo sim, mas tem um certo limite, que com o tempo ele descarrega, tá bom? Passando para outro componente, que é o interruptor, tá bom? Ele tem dois terminais, um aqui embaixo e outro aqui em cima, tá? Aí vai ter o botão. Quando você apertar, ele vai circuitar, tá bom? Ou seja, aqui vai fazer uma ligação direta
tá bom? O que informa que esse botão foi apertado. Tá bom? Passando para o último componente, que é o motor, tá bom? O motor ele funciona da seguinte forma: você coloca a energia aqui, tá? DC, daí ele vai girar aqui, tá bom? E outra coisa também bem legal que dá pra fazer: se você girar aqui, ele vai gerar energia, tá bom? Outra coisa que também dá pra fazer é com o LED, tá bom? Se você colocar energia no LED, ele vai gerar energia, nem que seja a mais pequena do mundo, mas ela vai gerar um pouco de energia, tá bom, pessoal? Então, bem, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Obrigado por assistir. Tchau.